Olá, estamos aqui em mais uma conversa do Pretzel Talks com um convidado muito especial, Arnaldo César Coelho, o nosso eterno árbitro de futebol de uma geração, de um momento da história do futebol brasileiro, e depois comentarista da Globo, que nos acompanhou em tantos momentos lá em que a gente ficava com o coração na mão e a gente sempre querendo que ele desse né, a opinião de que o Brasil estava certo e o outro estava errado, e ele, e ele sempre dizia que a regra é clara e É, aí tinha que ser o que era. Mas exatamente. muito contente de estar contigo aqui, Arnaldo, da gente começar essa conversa, e eu acho que é um momento também muito para quem viveu aí esses anos 70, 80, 90, né, a era do futebol brasileiro, e até antes, obviamente, né, você, como criança, pegou lá os anos 50 e tudo mais, mas a gente perdeu agora o Zagallo, né, Pelé foi embora também recentemente, então o nosso futebol, e que também o nosso futebol se encontra hoje num outro lugar. Então, todos nós somos muito saudosos aí desses tempos. De alguma maneira, você é parte desse imaginário. Tá? Então, primeiro, te agradecer pela generosidade de estar aqui conosco nessa conversa e te passar primeiro aí a palavra para você dar um oi para a gente. É, eu queria dizer o prazer de estar conversando contigo, Nilton. Sou teu fã em todos os aspectos, e mais ainda com o pessoal da Sinagoga Betel de São Paulo, com todos os telespectadores, ouvintes. Enfim, estou aqui para bater papo. Podemos começar o papo a hora que Maravilhoso. você quiser. Não, vamos embora, vamos embora. Eu sei que você é uma pessoa super interessante, divertida, então a gente vai passar um tempo maravilhoso aqui. E, Arnaldo, eu queria te pedir para contar para a gente um pouquinho do teu começo, assim, lá atrás, né, rapidamente. Eu sei que você começou arbitrando jogos de futebol de praia. É. Tá? Você jogava na praia, você era um carioca praieiro, como é que é isso? Ô, Nilton, eu sou filho de paraense, meu pai católico, minha mãe judia, família Sabá de Belém do Pará, que é oriunda de Manaus. Enfim, eu peguei uma cola até com meu irmão, que é mais estudioso da nossa história de família, e viemos morar em Copacabana. Primeiro no Lido, depois no Leme, aí depois voltamos para o Lido. Então, apesar de eu ter nascido em Botafogo, uma casa de saúde de Botafogo. Eu era estudante de escola pública no Lido, Escola Marechal Trompovski, primeiro Costa Barcelos, em Copacabana. E depois disso, eu fui para o Malé Soares fazer o segundo grau, que era o ginasial. Nessa época, os professores de educação física, para incentivar a turma a praticar esporte, escolhiam sempre alunos que eles chamavam de xerife. Eram alunos para ajudar o professor de educação física. E eu sempre me interessei em ajudar o professor, porque eu fazia a chamada rapidamente, que só tinha 50 minutos de aula de educação física, e no último andar do Colégio de Maria Soares, da Miguel Lemos, a gente fazia uma atividade física que era futebol de salão. Então, além da fazer chamada, eu dividia a turma, e as turmas eram geralmente de 20 alunos, eram quatro times de cinco. Eu era o árbitro dessa atividade, era um gol sai, quer dizer, o time que tomasse um gol saía, entrava o outro, e em 50 minutos eu dava uma dinâmica, a aula e o professor olhando, gostando, uns ficavam lendo até jornal e, na hora da aula. E ali foi me despertando o espírito de liderança, de saber tomar conta com 15, 16 anos. No futebol de praia, eu era um jogador mediano, que jogava no time de aspirantes. E geralmente faltava juiz para apitar o jogo de cima, que era um dos melhores. E eu tinha um grupo de amigos que eram muito amigos, que eu digo, porque eram traíras, que eles não eram amigos. E a gente brinca que não é amigo é traíra. E eles, na hora que faltava juiz, o capitão dos dois times, de um e de outro, passavam com o apito na mão no paredão, porque o paredão onde era a arquibancada da praia de Copacabana. Quem quer apitar, quem quer apitar, e esses amigos traíram, Arnaldo, apita aí. E eu, muito metido, achava que, por ser do colégio e tomasse conta, eu ia apitar. E eu comecei a apitar na praia, assim.
Só que eu comecei a apitar na praia sem ler nunca um livro de regra de futebol. Eu nunca estudei livro de regra de futebol. E aí eu optava por ver jogo no Maracanã, por ver jogo pela televisão, que era raro a televisão. E aí eles gostaram e falaram assim: olha, vai para a Federação de Praia, que era a Liga de Praia. Eu fui para a Liga de Praia e ganhei uma camisa, o escudo da Liga, e logo me botaram no primeiro clássico, que era um clássico ali no posto 4, que era o time do Tião Macalé Dínamo com o do Tião Mas ali, Porteiro. aí só tinha ali, ser árbitro de praia significa bola saiu ou se foi falta. Não, não, Basicamente, não, não, não. Tinha tudo, falta, pênalti, impedimento. tinha E ali, impedimento? ali aprendi a primeira regra, que era bom senso. Ô, Nilton, era o seguinte: quando acabava o jogo, normalmente eu via a torcida que estava no paredão descia para bater no juiz. Normalmente. E aí eu comecei a entender o seguinte: que se eu terminasse o jogo na beira d'água, o tempo que o paredão levava, os torcedores que estavam no paredão levavam para até chegar a mim, era muito maior do que o tempo que eu me virava e virava para dentro d'água e mergulhava. E saía nado muitas vezes. Eu mergulhava para esfriar o corpo, dizendo que, com argumento, e saía nado. E quando o jogo era muito ruim, da torcida querendo bater mesmo, eu atravessava a arrebentação e nadava um quarteirão para lá, um quarteirão para cá, escurecia, e aí a torcida se dissolvia e eu não apanhava. Então, a primeira regra que eu aprendi, que até hoje eu falo, é bom senso. Que é terminar o jogo na beira d'água para não ficar à mercê daqueles torcedores. O relógio não era a prova d'água, mas de tanto o relógio cair na água, virou a prova d'água. O apito eu botava no bolso e eu perdi a camisa, que eu jogava na areia. E se eu voltasse, pegava a camisa. Mas se eu Mas não isso voltasse, acontecia muito assim? toda hora na praia. Acontecia por quê? Porque não tinha alambrado, não tinha policiamento, não tinha. E geralmente o bode expiatório de um time, quando perde, é o juiz. E os caras querem descarregar no juiz, porque o juiz está sozinho, ele não tem amigo, nem a família do juiz aparece. Se meu irmão aparecesse, ele era o primeiro a dar no pé. Então, e eles iam vir em bando. Por que eles eram fortes? É porque eles tinham turma. É a turma da esquina tal, da rua tal. Sozinho ninguém encarava. Mas quando está em bando, é um perigo. E assim eu aprendi. Nessa futebol de praia, bom, já encurtando, eu fui visto por outros árbitros que apitavam na federação. Eu falei: Arnaldo, vai estudar, vai na federação, faz o curso. Aí eu fui no curso, fiz um curso, passei em primeiro lugar no curso lá de aperfeiçoamento, porque já me considerava juiz da liga. E comecei a ler um livro de regra que eu comprei numa loja chamada Super Bowl, do Moreira Leite, na cidade, e comecei a ler a regra. Isso é 65? Que Não, ano é muito isso? antes, 60, 59. Quando eu fui servir exército no Forte Copacabana, já apitava futebol. E aí eu já era juiz da Liga e fazendo curso na federação. A federação era bem diferente, porque eu tinha que apitar de chuteira. O futebol de gramado é uma nova uma dinâmica diferente da praia. A praia, porque a areia é fofa, a bola tinha dificuldade. Eu já tinha bandeirinhas para me ajudar. Porque na praia você tinha que prestar atenção no lançamento, se estava impedido ou não. Pênalti, você tinha que marcar uma falta e contar 15 passos até o gol, para saber se era dentro da área ou fora da área. Quando era uma falta muito clara, aquela dentro da área que o cara ia fazer o gol, você dava passo largo e dava pênalti. Quando a falta era duvidosa, meio assim, você dava um bracinho curto e nunca seria pênalti, sempre seria falta com barreira. Nessa Mas época tem você tinha boa condição física? Porque você, total, total, porque eu remava, aptava, eu jogava na praia, corria na areia fofa, tinha um preparo físico que hoje, com 81 anos, eu tenho toda a memória desse preparo físico. Eu faço ginástica, esteira, corro, ando e tal. Por quê? Porque eu tenho a memória desde 14, 12, 13 anos de idade, 12 anos, 10 anos, de correr na praia, na areia fofa. E aí a federação abriu as portas, eu passei no curso e aproveitei mais uma oportunidade da minha vida, porque eu falo nas palestras que eu sou fruto de oportunidades. Quando eu digo nós, eu e meu irmão. Por quê? Porque papai é propagandista médico, mamãe trabalhava no correio, família simples, classe média, morava num prédio do IAPC, que era o Instituto Comercial, estudava em escola pública. Eu estudei educação física, acabei me formando em educação física. Eu queria fazer economia, mas o professor do cursinho falou: não, você não vai passar. Eu pensei que economia fosse um curso legal, porque estudando economia eu poderia ser econômico. Olha só a cabeça. E aí ele falou: não, você não vai passar.
Aí eu fui fazer vestibular de educação física, passei, trabalhei no concurso lá do Pedro II, fui professor de 30 anos do Pedro II, e de educação física. Então, a primeira oportunidade que apareceu foi no futebol, foi a federação, que na época estava renovando. E aí eu entrei na renovação. E com 2, 3 anos de federação, estava ficando profissional no Maracanã, com 21 anos, 22 anos. E aí Você lembra desse primeiro jogo, Maracanã, foi assim? um Fla-Flu, que eu dei um gol lá que eles achavam que eu tinha que anular, depois dei um pênalti, e que aí um jornalista fez uma crônica, esse juiz leva jeito, ou tem futuro. Meu pai lia todas as crônicas, me mandava, lia para mim. E eu comecei muito cedo, porque, paralelamente a isso, eu dei baixo do exército, eu virei promotor de venda da Nestlé, e depois vendedor da Nestlé. Então, eu tinha uma vida profissional fora do futebol. E o futebol eu comecei a ganhar dinheiro no futebol, que um jogo representava um mês de salário. E eu nunca parei de estudar, nunca parei de observar, de ver jogos, de me aperfeiçoar como futebol. E aí a minha carreira de futebol explodiu, porque fui para São Paulo contratado, eu virei árbitro da FIFA, aí eu fui à primeira Olimpíada em 76 já, depois de apitar vários jogos internacionais. Aí fui em 77 para a China, 78 para a Tunísia, ao contrário, depois Tinha, fui em tinha 80. alguém, tinha alguém, algum outro árbitro que foi meio mestre, que te Tinha, tinha, acompanhou? tinha. Toda atividade você tem que ter uma referência, Milton. Eu tinha referência do árbitro que era de campo, que estava na praia como técnico, chamava-se Armando Marques. Ele era um Também. mito, era um Eu ídolo. lembro. Só que eu sempre falo, outra semana eu falei para o árbitro novo, eu não tinha um árbitro que eu olhasse, eu tinha 5, 6. Por quê? Porque um é uma referência muito boa, mas tem seus defeitos. O outro tem suas virtudes, seus defeitos. E eu procurava copiar as virtudes, porque os defeitos, eu digo, eu tenho que lapidar a minha qualidade técnica, olhando e tendo referência. Na vida você tem que ter referências, tem que ter pessoas com referência. Um cantor, ele cria uma identidade quando vê um outro cantor e vai até. No meu caso, eu adquiri personalidade própria com algum tempo, depois de algum tempo, porque no início eu imitava descaradamente o Armando Marques. Eu olhava tudo que ele fazia e fazia Já igual. xinguei muito ele. Já xinguei muito É, ele. Ele apitou Rio São Paulo, foi o maior árbitro do Brasil, apitou a Copa de 66, apitou 74. Ele, na Copa de 74, mudou a maneira de se apitar futebol. Antigamente, o juiz era um gordo, barrigudo, que ficava parado no meio do campo. Ele era magrinho, corria o campo todo, mas ele tinha um defeito. Ele partia para cima do jogador, metia o dedo na cara. E ele meteu o dedo na cara de um jogo entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental em 74, quando as duas Alemanhas estavam Sim. separadas ainda. E aí a FIFA falou assim: não, esse juiz não pode, ele não pode meter o dedo na cara do jogador, que era o temperamento dele. Coisa que eu também me policiei. Apesar de eu não meter dedo na cara, eu era mal educado com os jogadores. Eu era carrancudo, eu não era simpático, eu não queria papo, o meu diálogo era objetivo, curto e objetivo. Estou até errado, e virava as costas. Ou então o cara estava fazendo uma confusão com o outro, eu digo, respirem. Respirava, vocês estão errados, vamos expulsar. Isso aí virava as costas. Mas Hoje em dia você tem sente que diálogo. você sente que você, porque eu sempre vejo o árbitro, apesar dele estar Hum, lá e ter as hum, regras e ter o jogo todo, é uma forma de liderança, né? Porque você tem que chegar total, ali total. total, E você tinha essa característica em outras total, coisas. total, total. Por quê? Porque, primeiro, que eu gostava de mandar. Segundo, que eu conhecia a regra. Segundo, que eu dizia assim, eu conheço a regra. Quando eu vou ver uma palestra, de qualquer, até sobre economia, sobre mercado financeiro, eu tenho assim 200 pessoas, o dia estava numa palestra, 2.000 pessoas. Eu digo assim, eu entendo o assunto. E aí eu domino o assunto e começo a dialogar e conquisto, contando uma história, conto outra, tal. Então, no futebol, você tem que mostrar personalidade. Você não pode ser inseguro. Você não pode apitar, aí para que lado é a falta? Aí vai devagarzinho, aponta assim para lá. Não pode. Você tem que ser objetivo. Tinha um professor na faculdade que falava assim: juiz de futebol é boçal e soberano. Aí eu digo, professor, sério, cidade. Falei, que isso, professor? Muita grosseria. Porque boçal, porque apita cara absurdo, e soberano, porque dá ponta e está apitado. Mudou muito agora com a presença do VAR, que Pois é. deturpou um pouco. Isso a gente pode chegar depois. Mas eu quero contar o seguinte: essa minha formação foi de um cara autoritário, sem, eu exercia minha autoridade,
ser tanto autoritário. Porque quando autoritário é exagero. Eu tinha bom senso. Eu sabia que determinadas coisas. Tinha jogador que eu não podia falar alto. O Pelé, você não podia falar alto. Você olhava para ele, aí ele viu que fez uma coisa errada, ele fazia assim, tudo bem. Outro você tinha que falar alto, Rivelino. Outro você tinha que levar na conversa. Que é isso? O que está acontecendo? Enfim, e cada um, como o jogador joga de forma diferente. Antigamente você chegava ao lado do Gerson, que foi um dos grandes craques do futebol brasileiro, quando ele pegava na bola, você saía correndo porque sabia que ele ia passar em profundidade. Quando você pegava o Romualdo, o Clodoaldo, ele pegava a bola e ficava tocando para o lado e tal, para armar o jogo. Então, você tinha que ver jogo para aprender aqueles jogadores, ver jogo como tratar. É igual filho. Como é que você educa um filho? Tem filho que você tem que falar duas, três vezes. Tem filho que você falou uma vez e está falado. Então, você tem que ser educador dentro do campo, sempre calcado no bom senso. Você não pode exagerar nas suas decisões e nem ser omisso na que acontece. E o jogador sente quando o juiz está firme. Ele aponta, ele decide, ele faz isso, faz aquilo, olhar assim, não olha um olhar petulante, nem de cabeça baixa, enfim, não dá conversa. E o jogador gosta, o dirigente gosta. Por quê? Porque o cara quer mais mole, não sei o quê. Entendeu? É guarda de trânsito. E você fazia. Tem preparativo antes de um Total, jogo? É? total. Um juiz percorria, na minha época, 5,5 km. Corria, andava. Hoje percorre 13, porque o futebol mudaram as regras, se tornou mais dinâmico. Em compensação, tem muito mais paralisações que antigamente. E para isso você tem que estar preparado fisicamente. É igual motorista de caminhão. Motorista de caminhão com sono tem que parar num posto e dormir na estrada. Se ele conseguir, o reflexo dele cai, ele vai causar um acidente. Juiz de futebol cansado, os 15 minutos finais, ele não, o raciocínio dele está todo, o reflexo dele está todo atrasado. Ele vê o lance, mas não julga e nem processa o lance, porque ele está tão cansado que o cansaço físico vai para o mental. Isso aconteceu na final da Copa do Mundo que eu apitei nos 10 últimos minutos. O meu cansaço mental da tensão de ser um jogo final de Copa do Mundo, da Sim. expectativa de apitar uma grande final, da responsabilidade de apitar uma final, isso mentalmente, juiz de futebol é igual a gente. Se você estiver estressado, nenhuma decisão sua vai ser correta. Pode até acertar, mas a maioria das vezes você tem que respirar, tem que pensar duas vezes para. É a mesma coisa de futebol. Como é que você recebeu essa notícia de que você ia No apitar a final, final? eu fui à Copa do Mundo em Você é o 78. único brasileiro. Já teve outro? Segundo, Nunca. teve Romualdo Afilho em 86. Eu abri a porta. Você foi Nunca o o juiz, primeiro. nunca o juiz sul-americano, porque sempre era europeu. Aí eu Sim. fui à Copa de 78 na Argentina. O Brasil foi classificado para jogar terceiro e quarto, e eu fui árbitro reserva da final. Em 78, isso. Em 81, eu fui a uma Copa do Mundo de juvenil, dessas sub-21, sub-23, não me lembro direito, e apitei a final, na Austrália, apitei a Alemanha e Catar. Aí, quando chegou em 82, eu fui à Copa do Mundo. A FIFA era presidida pelo Dr. Avelange e tinha o senhor Abílio de Almeida como vice-presidente da Comissão de Arbitragem. Aí, tinham 46 juízes, e aí para 52 jogos. E aí veio a primeira fase, você apitava e bandeirava. Eu não apitei nada. E aí a imprensa brasileira que me entrevistava disse: Arnaldo, o que está acontecendo contigo? Eu digo: estou dizendo que eu estou sendo preservado para a segunda fase. E aí um deles falou: pô, preservado? Que é isso, preservado? Um deles foi até ofensivo, que falou: é preservativo. Eu cortei o papo do cara, mas guardei. Nesse meio tempo, veio as semifinais. E o Brasil, aí eu apito um jogo, Alemanha e Inglaterra, lá em Madrid. E apitei muito bem, 0-0. Acabou o jogo, não teve nada. O time alemão veio me cumprimentar um por um, o time da Inglaterra também. O Rummenigge segurou minha mão, agarrei a mão do Rummenigge, a televisão ficou mostrando, eu agarrado a mão na mão, e o Rummenigge falava alemão, não entendia nada. Enfim, quando acabou o jogo, os caras da FIFA, pô, você foi muito bem, muito bem, muito bem. Tá bom. Aí o Brasil perde a Itália, que era o timão do Tele. E aí os caras disseram: olha, você não vai embora mais não. Você vai ficar aqui. Aí eu digo: meu Deus, a minha mulher, que é proibida, a esposa, ir para a Copa do Mundo.
E a Graça estava indo para a Copa do Mundo para ver a final do Brasil. E aí eu falei, e agora? Eu tinha falado do doutor Fernando, então, posso trazer a Graça no final, o Brasil vai para a final? Eu não só pode, tomar aqui duas tribunas de honra. Duas tribunas lá, importante. Aí eu peguei Mas camisa, o peguei. árbitro não pode ir com a esposa também? Nunca. Não, não. Você vai com a tua mulher para uma competição chave. A tua mulher sai para passear, tu vai ficar preocupado com a tua mulher. Não pode. E outra coisa, pode ser que dirigentes mal intencionados pega sua mulher, leva numa loja, ó, tem um reloginho aqui para seu marido, para você. E a gente não sabe como é que a Graça não ia Mas se não tem comportar uma assim. concentração. Em Copa do Mundo, Tem. Fechado no hotel, não pode sair do hotel. Só vai ao treino, volta ao treino, jogo, viaja e polícia, serviço, pô, todo cercado, todo cheio de segurança. Aí o que aconteceu? O Brasil perde a Itália, aí eu falei para a Graça, ó, não vem mais para a final, porque agora tem chance de apitar algum jogo, pode ser terceiro e quarto. Final, nem pensar, eu tinha 39 anos, tinha um juiz de 49, a idade limite uhum. era até 50. Eu digo, poxa, tem juiz de 49 com muito mais experiência e capacidade do que eu. E outra coisa, eu estou querendo apitar só esse joguinho da Alemanha e Inglaterra para me capacitar para outra, porque eu estava pensando sempre no futuro. Aí nisso, vai os jogos seguindo, eu não sou escalado para nada. Aí na quinta-feira, o jogo domingo, liga o secretário da FIFA, Michel, Coelho, parabéns, o senhor é o juiz da final no domingo. Caramba. Really? Verdade? Aí é verdade. Aí liguei para a Graça, eu só, agora que você não vem mesmo, porque eu vou apitar a final. É mesmo. Aí começou a pipocar um monte de mensagem. O Armando Marques escreveu: Ah, o meu irmão comprou passagem de primeira classe para ele e para o Armando Marques. O Armando disse, eu não vou. Ah, o Armando, você é a referência do Armando. Você é o mito, o guru da. Não, ele vai ficar nervoso, vai me ver. Ah, não sei. Meu irmão. Aí meu irmão pegou o avião e foi sozinho. E eu também uma história também, porque o primeiro jogo da minha vida profissional, em 68, em São Paulo, meu irmão pegou um ônibus Cometa e foi a São Paulo assistir. Que Na máximo. geral, com chuva. E ele gritava, Arnaldo, pô, esse cara tá aqui no jogo. Quando na final da Copa do Mundo, na hora do hino, eu escrito Arnaldo, é ele na tribuna. É um negócio até emociona. Aí o que Ah, você aconteceu? não sabia que ele ia? Nada, eu tinha falado que eu tinha que estar na final, depois que eu fui saber da história toda. Me emprestou cartão de crédito para pagar um almoço outro dia, no dia seguinte dos brasileiros, e passou. Eu duro, ganhei $1.000 para apitar um jogo, apitar a final, para apitar a Mil Copa dólares. toda. Hoje ganha 150, $200.000 o juiz, Que numa Copa coisa. do Mundo. Ganhei $1.000. Duro. A Graça chegou lá na segunda-feira, e aí fomos jantar com os amigos, estavam os jornalistas todos, e ele me passa um cartão, porque ele já era de banco, 82, né? Era presidente de banco, mas já estava uma situação meio Durango, com um dinheiro contado, porque eu ia com a minha mulher fazer um tour pela Europa. Tudo pago, tudo reservado. Então, a final foi a surpresa. E aí apitei a final, graças a Deus, dei um pênalti, o cara perdeu o pênalti lá, o italiano, que é a melhor coisa que tem para o juiz, ele marcar um Sim. pênalti e o jogador perder. E aí depois a Itália ganhou. Depois eu fui saber, quando voltei para o Brasil, 40 e tantos dias depois, que o presidente da Itália foi procurar o Avelange. É absurdo botar um juiz brasileiro, Brasil desclassificado pela Itália, ele vai se vingar da Itália. O Tony Pertini, presidente da Itália, já morreu. E aí apitei. Na Europa era reconhecido coelho. Quando cheguei, a minha vida mudou. Por quê? Porque é uma final de Copa do Mundo vista pelo mundo todo, não tão vista quanto agora, que a televisão está muito, mas eu vou em qualquer país, eu tenho foto. Agora eu mostro foto, porque ninguém lembra mais, a minha geração já está em outra. Mas foi Mas um é grande. interessante, né? Porque, além desse exemplo que você deu de marcar o pênalti e o cara perder, Ah, também é muito bom quando um time ganha, por exemplo, essa final que você apitou, foi 3 a foi, 1 3 a foi 1 3 a 3 um. a É É. muito bom quando Sobrou. né, Não, quando sobra. sobrou. Não, o time da Itália sobrava. O time alemão, que tinha jogado 2 dias antes, 3 dias antes, uma prorrogação, estava morto. E você sente em campo que no time começa a dividir bola e ganha o outro. É porque está com mais força. E aí eu estava com e o jogo dominado. E, mais uma vez, usei o bom senso. Um jogador alemão e falava espanhol, jogava no Real Madrid, começou a me perturbar, querendo que eu provocasse uma expulsão dele. E eu digo, poxa, esse cara vai ficar até o final. Porque ganhar uma Copa é legal, agora saber perder é difícil uma final. Porque se você perguntar quem foi o segundo lugar na Copa
74, ninguém sabe. Porque segundo lugar é segundo lugar. Eu tinha um João Saldanha que falou assim: corrida entre dois é ruim, porque quem chegar segundo é último. E ser último não é bom negócio. Então, agora você lembra do campeão. E eu aturei o cara, vai ficar até o final. O cara falava de lá, eu virava para lá. A bola ia perto dele, eu saía de perto da bola, porque ele queria me dar uma bolada, uma peitada, enfim. Acabou o jogo, eu peguei a bola do jogo, fiquei guardado, e Mas ele ele olhava para queria mim. ser expulso por quê? Só para criar Mas, confusão? claro, para servir de vítima. Para dizer, se esse juiz atrapalhou a gente, fui expulso. Vai deixar ele em campo. A maior expulsão que podia dar, a maior punição, é ele ficar até o final pegando 3-1. Então, Claro. aí eu fui, acabei o jogo, fiquei a bola, e ele olhava para mim, olhava para a tribuna. Eu sabia que ele estava olhando para mim. Eu vou dar papo. Não dei papo durante o jogo, vou dar papo. Mas assim, isso daí, tudo, foi o ápice da minha carreira. Foi assim, o ponto máximo de um garoto que estava na praia, que sonhava apitar no Maracanã, que chegou no Maracanã, aí apitou no Brasil todo, apitou em todos os países da América do Sul, apitei na Europa, na China, enfim, apitei em tudo. Aí cheguei à final do Copa do Mundo. E aí ainda tive um período depois disso, ainda como árbitro, porque eu era uma atração, eu gostava. Apitar, para mim, não era um trabalho, era um divertimento. Eu brincar, eu vou. Onde você vai trabalhar hoje? Esse trabalho? Eu ia. Quando o prazer começou a não ser prazer, quando eu comecei a olhar o relógio para acabar o jogo, quando eu ia para Porto Alegre, por exemplo, trabalhar e visitar os clientes da corretora, do banco que eu trabalhava, e chegava às 6 horas, e tem jogo. Aí tinha que ir pro hotel dar uma dormidinha de 6 às 7, para as 8 horas, 9 horas, e tá apitando. Eu falei, tá, o futebol já não é meu foco. Aí eu tô em casa, ligo o telefone, a Globo tá querendo falar contigo. Aí fui na Globo, virei. Aí eu achei que eu ia ter fim de semana, depois de quase 30 anos. Aí entrou na Globo e fiquei mais 30 tendo fim de semana comentando futebol e distribuindo, explicando, ensinando todo mundo. E um dia depois eu parei. Não dá, né? 60 anos viajando, quase, Ah, mas 60 e eu pouco. acho que foi uma época também muito bacana, aquela da Globo. Foi, foi. Você com o Galvão, É, aquilo foi uma dupla, né? é. Até aquilo foi Trabalhamos muito. juntos, trabalhamos junto com o Pelé na Copa de 70, não, Copa de 90 e Copa de 94, depois Falcão, depois Casagrande, Júnior. A gente fazia trios, Ronaldo, fenômeno. Sim, Olha, o mundo todo a gente viajou comentando. Eu até hoje, o Galvão é meu amigo particular, a gente faz programa junto, enfim, famílias são amigas. Mas agora eu estou tratando dos meus negócios. eu sei, Tendo mas eu fim, quero chegar lá, tendo fim de semana, fala, eu quero chegar fala. lá. Mas deve ter sido o Mas eu queria máximo. voltar, Ah, Nilton, eu queria voltar para falar da minha formação familiar. Porque sem a formação familiar, desde criança, não estou falando formação familiar agora, com filho, e tal, sim. desde criança, no princípio que meus pais ensinaram, eu não teria chegado onde cheguei. Não, mas Papai, fala. papai porque é o seguinte, eu já falei, meus pais paraenses, mamãe judia, papai católico. Imagina, nos anos 40, a família da minha mãe não aceitava. O meu pai chegava no portão, os meus tios falavam, tinha um tio que gostava dele. Foi o tio até que representou ele no casamento, que ele casou por procuração. Ele não foi nem a Belém casar, ele estava no Rio. Aí o que aconteceu? Eu fui o primeiro filho desse casamento, meu irmão foi o segundo. Na época, eu arrumei a desculpa. Eu não fui batizado na igreja católica, e a família da minha mãe ia brigar comigo. Não fui batizado numa sinagoga, mas eu fiz circuncisão, eu tive que ser batizado para casar com uma católica, enfim, frequentava a sinagoga. A gente gostava da sinagoga, aí meu irmão, que a gente ficava brincando, chegava uma hora que tinha uns docinhos que chegavam, que é um hábito, né? Aí eu gostava com meu A irmão. Meu irmão sinagoga Shell Gemilut. Qual é a sinagoga? é, era Botafogo. Assim. Dos É, marroquinos, é essa mesmo. é, é, A dos é, marroquinos em é, Botafogo. porque minha mãe, meu pai, meu irmão passou uma cola, que eles tanto escutaram, papai, minha mãe é família de Marrocos, porque eles chegaram no Brasil para ir para Manaus, por causa da borracha, depois foram para Belém, a família Sabá. Então, mamãe é safaradi, como é que se fala safaradi, não é isso? Sefaradi. Sefaradi. E aí, então eu frequentava. Meu irmão não, meu irmão era o segundo. O meu irmão ia mais assiduamente à sinagoga. Ele conversava com os judeus, enfim, íntimo. Tanto é que agora, com 75 anos, ele fez circuncisão
e Eu fez sei. um. E Estava fez lá, com o estava time. lá acompanhando. E eu fui lá como é o nome? Torá, que se Ora, carrega. E eu fui lá, levei uma bronca. Eu tirei fotografia do ato. E aí um amigo que estava na frente, que era banqueiro do banco, falou assim: Arnaldo, não pode tirar foto aquele não. Eu fui e apaguei a foto. Eu podia ter ficado com a foto dele carregando. Enfim. Mas, enfim, então essa família de mãe judia, que trabalhava nos Correios, e papai provavelmente médico, ensinaram para a gente os princípios. Papai era pontual nos pagamentos, minha mãe botava as contas em cima do móvel na sala, conta de luz, conta de água, condomínio, não sei o quê. E ele se virava para ganhar dinheiro para pagar. E quando não pagava, não tinha um problema sério. Fomos até despejados de apartamento que não tinha dinheiro para aluguel. Melhorou quando ele conseguiu, o governo, pelo APC, vendeu um apartamento mais facilitado. Mas nós, escola pública, e quando eu falo oportunidades, porque a gente é fruto de oportunidades. mas isso E que eu queria agora, a eu minha queria vida te toda foi cheia de oportunidades. Não, porque o que eu acho incrível é que você faz esse movimento de parar, aí vem esse convite maravilhoso da Globo, porque mesmo que você tenha É, perdido seus fins de semana, na verdade você é, viajou pelo planeta inteiro, com claro. experiências maravilhosas, com gente interessantíssima, e né, que eu acho É, que é o sonho de qualquer um é, ter uma é. experiência desse tipo. Mas o que eu acho mais incrível é que você parou tudo e foi para o mundo de bolsa de valores, de corretagem. Não, não, Já era. É o seguinte, minha mãe me ensinou a comprar um apartamento, então eu comecei a apitar futebol. Aí eu fui comprar um apartamento e fui descobrir que o dinheiro que eu tinha para pagar por mês, eu tinha. Mas tinha uma parcela intermediária que eu não, mãe, não vou ter dinheiro para pagar essa parcela intermediária. Falou, meu filho, a regra é clara. Não falava a regra é clara. Mas, ó, apartamento para morar, você arrepende do que vende, não arrepende do que compra. Compra. Aí eu comprei esse apartamento e aí aprendi que tinha o Banco Safra, eu vou falar do Banco Safra, e vendi uma letra de câmbio que vencia de 6 meses. Na terceira vez que eu fui lá, o senhor Lemos, que era botafoguense, gostava de papo longo, disse, não, vem trabalhar aqui. Eu digo, senhor Lemos, essa máquina aí de calcular, eu não sei fazer. Eu sou professor de educação física. Não, meu filho, você sabe vender, você tem boa conversa, você fala de futebol, carnaval, você fala da vida do cotidiano, você é um cara bem-humorado. E a venda é uma consequência. E aí eu comecei virei agente autônomo de investimento em 70. Em Coisa. 71 eu já estava com cliente de bolsa. Em 73, o Antônio José Albodi, o sócio do meu irmão, me chamou para ser da área comercial de Open Market. E isso paralelo ao futebol. E dava aula de educação física no Pedro II de São Cristóvão. No meio do pregão, no meio das ordens, eu descia, pegava uma moto e ia para São Cristóvão, dava aula e voltava. E assim minha vida foi. E viajava quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. E com isso fui abrindo portas, conhecendo gente, fazendo o que eles falam hoje de network. E meu jeito era conhecer. E aí comecei a ganhar cliente, e aí virei diretor comercial do banco. E aí um dia, em 85, eles falaram, Arnaldo, você tem que ir para São Paulo. Eu não posso ir, porque minha mulher tem um consultório, psicóloga enorme no Rio, minha vida é toda no Rio. E aí eu saí do banco, que meu irmão já era diretor-presidente, o Antônio Zero vice. Falei, vou montar meu negócio. Mas como, Arnaldo? Eu digo, eu aprendo. Eu sou professor de educação física, mas eu aprendo a ter uma distribuidora de valores. Eu aprendi, chamei gente para me ensinar, gente para trabalhar comigo, toquei o negócio, virou a segunda corretora de BMF do Brasil, chamada Liquidez, Que incrível que eu isso, gente. vendi em 2009. E o negócio foi crescendo, virei conselheiro da BMF, sentava ao lado dos presidentes de banco. O André Estevam assim, mas não tem um cara de pau. Eu falei, André, eu estou aqui, no meio dos presidentes. E aí a liquidez tinha a ordem de todo mundo ficava fazendo amizade com os presidentes. Eu ia num banco de São Paulo, eu conhecia o segurança lá de baixo, que estava jogando do Corinthians, e chegava no presidente do Itaú, que era santista, que gostava de mim. E assim eu fazia a minha política no meio do banco, e o banco era cliente. Então, assim eu cresci no mercado. E isso ficou até Incrível. 2009, quando eu parei com o mercado financeiro, aí parei com o futebol. Enfim, tudo na vida é o seguinte: você tem que ter uma hora de entrar pela porta certa e sair pela porta certa. Tudo na vida eu Verdade. tive os ciclos.
Tá. A minha entrada na Globo, Nilton, aconteceu porque houve um lance polêmico num jogo do Brasil em Santiago contra o Chile, e o Galvão que estava narrando, o Pelé que estava comentando, o Tino Marcos, eles não souberam explicar o lance. E na segunda-feira me ligaram da Globo para que eu fosse lá explicar o lance. Eu fui lá, expliquei o lance, e foi quando o Armando Nogueira, que era o chefe, falou: Olha, nós queremos você como comentarista aqui. Aí eu falei: Tá bom. Cheguei em casa, falei para minha mulher: Eu acho que está na hora. Aí usei aquele termo, demorou, de eu parar de apitar futebol, que eu não estou mais focado em apitar futebol, porque o mercado financeiro, as minhas atividades profissionais como empresa. Eu comecei com 7 funcionários da liquidez, a gente já tinha cento e tantos, terminou com Que 250 loucura. funcionários. Mesas enormes no Rio, no São Paulo e tal. Eu operava com todos os clientes do Brasil e do exterior, mercado de futuros, quer dizer, era dos maiores corretores do Brasil. E os caras ficavam impressionados. Como é que professor de educação física que uma 12C, aquela máquina de calcular, me dá choque? Eu conseguia ter uma corretora. É porque eu sabia pegar garotos profissionais que aceitavam o desafio, e eu sabia abrir cliente, que era a coisa mais difícil. Você Se fazia você essa parte, você fazia é essa parte de. comercial. Eu não operava, por quê? Não adianta propagar um produto, abrir um cliente, se você não tem uma boa retaguarda, que mostre bons produtos. E eu mostrava bons produtos. E aí, o que aconteceu? Eu desfoquei do futebol e a Globo me chama. E aí, quando eu entro na Globo, aí aconteceu o seguinte fenômeno. Eu era conhecido de nome, todo dia estava em todos os jornais, mas de rosto, de fisionomia, a Globo que me deu visibilidade, a Globo Sim, que me colocou na vitrine. Aí eu ia para os lugares, é o Arnaldo César Coelho, Arnaldo César Coelho, né? Isso cresceu o meu negócio, cresceu minhas atividades, eu cresci como empresário. E empresário que é empreendedor. Por quê? Porque um dia eu chego, meu irmão, estou vendo uma rádio. Aí, por que você veio rádio? Depois eu desisti da rádio. Aí ele falou para mim: Arnaldo, eu consegui um contato na TV Globo, porque tem uma afiliada da Globo em Resende. Eu falei: opa, é comigo mesmo. Você entende? Eu aprendo. Aí ele foi e conversou com o doutor Roberto Marinho, e aí ele me ajudou nesse contato de coisa, e eu peguei o troço e estou há 33 anos com uma filial da Globo em Resende, todos os estados do Rio de Janeiro, Paraty, Angra, até Três o, Rios, Volta Redonda, o Vale todos, também lá, o todos, Vale. até São Paulo. São Paulo já entra outra emissora. Aham. Eu vou até Itatiaia, que é a última cidade. Eu tenho 1.600.000 telespectadores, população, não sei, e tenho 160 funcionários, enfim, é um trabalho Como você diário. se envolve? Como é que é o teu dia a dia? Toda semana eu estou em Resende. E todo dia eu fico no telefone com todos os funcionários, líderes, gerentes, supervisores, contato comercial. Tem um problema, eu faço isso, faço aquilo. Para ter uma ideia, eu sou pelo progresso da região. Um empreendedor lá montou uma loja de bicicleta elétrica. É um sucesso. Aí eu falei: vamos abrir mais, já abri em Barra Mansa. Aí ele abriu em Resende. Agora eu estou conseguindo para ele loja em Três Rios, loja em Angra. Aí o cara vira uma rede. E aí vira um baita no cliente da TV Rio Sul. Então, o meu trabalho é crescimento, é levar clientes para quanto mais dinheiro no sul do estado, quanto mais indústrias. Meu irmão foi o responsável pela ida da Volkswagen, Sim, e ele falou uma frase importante: atrás da Volkswagen só não vai quem já morreu. O Ronaldo falou isso sem nem. Era uma música, atrás do trem elétrico, sim, só eu não vai quem lembro, claro. morreu. Atrás da Volkswagen só não vai quem já morreu. Hoje, todas as empresas de indústria de automóveis, caminhões, estão em Resende, Porto Real, Amansa, Itatiaia, enfim. O Brasil é rico, tem que ter incentivo, e eu estou lá para incentivar, porque quanto mais dinheiro gira na região, mais a televisão fatura, porque eu vivo de anúncio. Aí o que Sim. aconteceu? E o futebol, na Globo, me deu uma visibilidade. E aí tinha um amigo meu que falou assim: Arnaldo, quanto é que você paga para a Globo para trabalhar na Globo? Eu digo: vai tomar banho, rapaz. Porra, você só ganha cliente com isso. Olha a cabeça do cara. Quanto é que eu pago? Então, na verdade, a Globo foi uma grande vitrine. Chegou um momento que eu vendi a corretora. Chegou um momento cansei. A Copa do Mundo da última na Rússia, eu aproveitei uma interrupção lá no final do jogo, quando o Putin deixou de entrar em campo porque estava chovendo, ele tinha que esperar o guarda-chuva chegar. Aí teve Lembro. um buraco da transmissão.
E eu falei assim, ô Galvão, quero falar uma coisa. Eu nunca me esqueci, eu tenho gravado. Que coisa? O Galvão olhava ali, porque o Casagrande estava chorando, o Casagrande também fez um discurso bonito. Eu falei, olha, a vida da gente tudo é fase. Minha fase de TV Globo está chegando ao fim. Quero me despedir, sair pela porta da frente, só deixo amigos, lá do operador ao presidente, aos filhos do doutor Roberto, enfim. Tenho uma afiliada da Globo com quem eu estou trabalhando, que nós somos parceiros e tal, mas quero dedicar à família. Então, agora, Nilton, eu tenho fim de semana. Eu posso me Maravilhoso. programar, eu posso viajar, eu posso ter casa fora, coisa que você não curte. Eu curti neto. Eu tenho netos de 30 anos que eu não curti. Agora tenho um neto de 7, eu estou curtindo. Eu Quer dizer tenho que os você filhos. se demitiu da Globo ali Não, ao vivo. pedir, olha, acabou então. Aí ele correu, aí o Roberto Irineu, que estava vendo o jogo na Itália, mandou, mas vem cá, o Arnaldo avisou. Pô, aí coitada, a esposa do Roberto Irineu comentou, e agora quem que vai explicar a regra para gente? Porque eu era um explicador de regra. Sim, Porque às eu vezes te o cara não acompanho. entende. O cara não entendia. E aí eu brigava. A regra é clara. O que era? É que quando tem coisa que a regra diz, não tem como correr. Na vida da gente tem que ter regras. Quem não cumpre regra na vida está perdido. E aí, vamos lá, pode isso, Arnaldo. E aí foi. E a gente fazia. E eu provocava o Galvão estressado, fazia boa transmissão, e aí brigava comigo, eu falava. E aí tinha um programa de segunda-feira, que era uma festa, bem amigos, que eu inventava um cardápio, inventava um vinho branco com carne. E o Galvão, Arnaldo, vinho branco com carne. Eu fazia de propósito. Vinho branco é com peixe. Eu digo, mas eu quero carne com vinho branco. Não pode? Não pode. Aí, para provocar. E aí o programa era de delícia. A gente ia para o restaurante, apostava jantar. Mas chegou um momento, Nilton, que eu comecei a. Então, hoje, eu passo a semana toda dedicado à televisão, ao meu negócio, que é um exercício diário, e tratando da família, tratando dos meus negócios, tratando de arrumar a vida. Estou com 81 anos, então tem que arrumar a vida, né? E E vendo você e série. ficou e ficaram amigos desse tempo do futebol? Claro, está marcado já. A gente teve em Búzios e fizemos o que eles chamam de talk show, né? Bater papo. E aí era vinho e futebol. Eu e Galvão me botaram um jornalista lá de Búzios como intermediário, debatedor, não, como companheiro. O cara não falou nada. Eu digo, vem cá, o que esse cara está fazendo aqui? O Galvão, aí a gente tem que ter a pureta, porque cada um fala demais. E aí agora nós vamos repetir isso em favor do retiro dos artistas. Eu e o Legal. Galvão vamos fechar um restaurante e vamos fazer isso. E o Galvão vai mandar o vinho, eu estou comprando outros e tal, o dono do restaurante está dando uma pizza. E tal. Enfim, vamos fazer isso. Porque é a minha vida, agora é curtir, aproveitar, resolver os pepinos. Sempre tem um probleminha. Sim. Sempre tem um negocinho, queda de luz, o fogão estourou. E eu gosto de tratar disso. E a minha mulher fala: Então, não, sempre tem algo a arbitrar. exatamente, com bom senso. Claro que às vezes você fica estressado, às vezes você fica nervoso, quando as coisas não saem como você quer. Mas, e fazendo Não, ginástica. mas Tô fazendo ginástica e se eu voltar a pitar, eu vou dar muito trabalho para esse pessoal. é. Me conta só, que a Porque gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso é, horário, que que conversar pena. contigo assim, o tempo voa, É, voa é. mesmo. Esses 10 minutos finais do apitar a Copa sem Não, fôlego. Me não é conta. não sem fôlego, não é sem fôlego, é o seguinte: quando fisicamente você começa a sentir que você não quer mais ir no lance, você quer economizar a passada, a bola vai no ataque, o zagueiro vai tirar e vai rebater para o meio do campo. Aí você não vai, ali que acontece o acidente, ali que acontece um erro. É igual você com sono na estrada, repetindo. Motorista com sono na estrada, para e dorme. Não vai tentar dirigir porque tu vai acabar dormindo e vai causar um acidente. Juiz de futebol é uma coisa. Na Copa do Mas você não Mundo, tinha medo, você não tinha medo. Fico imaginando, você está ah, num ah, estádio de futebol com quase uma centena, sei lá, meia centena de milhares de pessoas, sei lá, 80 mil pessoas ali no no estádio, estádio, no estádio. E a e te televisão? olhando 3 bilhões de pessoas no planeta inteiro vendo aquele jogo. Não dá É. medo de ter ali um piriquipaque, de cair duro? Hã? Olha, não tem. Se você for pensar nisso, você não sai de casa. Eu não vou sair de casa. Ou então sai com o maior sol, você sai do guarda-chuva. Vai chover. Não, você tem que ser otimista. Você tem que pensar no. O que estava acontecendo é o seguinte: como eu passei uma quinta, sexta, sábado, domingo, pensando no jogo e na expectativa, ansioso, louco para o jogo começar.
e começando a pensar nas jogadas, vendo o time alemão, italiano como jogava, vendo o time alemão, vendo palestra com os bandeirinhas, tem tudo. Tinha um árbitro de Israel, Abraham Klein, meu amigo até hoje, mora em Israel, meu amigo. E eu falava para ele, Abraham, bandeirinha não é gandula, deixa a bola sair. Quanto mais a bola estiver fora, menos jogo tem, menos chance de errar a gente tem. Aí, no final do jogo, 10, 15 minutos finais, ele corria para pegar a bola. E eu olhava para a Branca e falei, ah, é. Aí acabou o jogo, eu fui descobrir. É que se o jogo acabasse empate, teria um novo jogo, que era um regulamento que eu não sabia, e ele estava escalado para apitar o novo jogo. Eu falei para ele, tu Ah, estava louco para empatar o jogo? E ele brinca até hoje, a gente se fala por telefone, já viu o Brasil várias vezes. Enfim, agora nessa guerra lá em Israel, eu tenho falado muito com ele. Enfim, é um cara. Então, você tem que se preocupar até com os bandeirinhas. Os 10 minutos finais, eu estava exausto, mas eu estava já medindo as corridas, já não ia em todas. E o jogo estava sob domínio, entendeu? O jogo estava dominado. E você sente quando está o jogo dominado. E sente também quando o jogo está perdido. Tem jogo que se perdeu o controle, aí seja o que Deus quiser. Mas o jogo estava dominado, então eu corria pouco. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou acabar o jogo? Eu quero ficar com essa bola. Essa bola é a minha relíquia. Na Argentina, eu peguei a bola, esvaziei e dei para o juiz. A bola final, e aqui eu quero pegar a bola é minha. Aí eu me meti no. A bola foi lateral, não dá para me chegar lá, eu me meti no meio do campo entre dois jogadores italianos. Quando um foi passar para o outro, eu me meti no meio, peguei a bola e levantei. Eu tenho essa foto até hoje, eu tenho a bola até hoje. Podia até ter mostrado aqui, esqueci, porque está guardado aqui em casa. Agora tem assinatura, agora não, em 2007 eu peguei a assinatura de todos os jogadores que jogaram, menos o goleiro Zolfo da Itália, que não foi ao tal jogo de festa. E aí peguei a bola e levantei. Ficou um símbolo, aquilo ali, levantar a bola da final, fiz pôster. E ali foi o grande prêmio que eu tive. Eu me lembro que eu levei a bola lá para cima da tribuna, embaixo do braço, perguntei ao presidente Avelange, que foi muito importante na minha carreira, não aconteceria nada se não fosse o Dr. Avelange, nem o Abílio Almeida, que era o vice-presidente, porque eles apostaram em mim. O cara de 39 anos. Pô, eles apostaram no meu taco como cidadão. Então eu peguei para ele e falei assim: escuta, você quer ficar com a bola? Ele falou, não, fica para você. Eu falei, eu não posso dar para o filho do rei, que é o Juan Carlos. Ele falou assim: não, 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 fica com você. Era um garotinho, que hoje está casado, cheio de filho. Aí fiquei com a bola e eu tenho a bola até hoje, da final. muito legal. E juiz de futebol pode ter time? Pode e deve, E mas aí, como não. é que. Mas é o seguinte: qual é o cara que gosta de futebol, que acompanha o futebol desde garoto, que não torce para um time? Só se ele for filho de chocadeira, né? Aí o que Mas acontece? você não pode Daí, revelar isso. não, não, não é revelar. Só que quando ele começa a apitar, ele vê que a atividade de futebol é tão dura. Ele é o único cara que entra em campo e é vaiado. Então, ninguém torce por ele. Se a família for, o cara não pode dizer que é parente. Meu irmão chegasse no jogo e falou assim: sou irmão do Arnaldo. Pá, apanhava. Entendeu? Eu tinha um amigo meu que ia para o jogo, e um dia eu falei com ele: ei, tudo bem, Ivan? Ivan Santana, escritor, Fluminense doente, lá no Campo Grande. O Ivan, oi, tudo bem? Aí aconteceu um lance que eu dei contra o Fluminense. Ô, rapaz, esse cara é amigo do juiz, do Ivan. Eu não. Ele falou comigo enganado. Ele não pode ser amigo do juiz. Então é o seguinte: juiz, ele tem que ficar na dele, ele tem que esquecer, porque é primeiro lugar, ele, segundo lugar, ele, terceiro lugar, ele. E esquecer. E aí você, faz tanto tempo que eu esqueci. E hoje em dia, eu assisto tudo que é jogo de futebol, eu sempre torço para um time. Sempre. Eu posso ver Taubaté e 15 de Piracicaba. Eu vou escolher um time na hora. Não, Pô, tudo bem, isso sim. Mas você tem um time e você entrou para apitar e seu time está parou, jogando. acabou. Acabou, você esquece. Você é até ruim, porque você quer mostrar que é O honesto, contrário. quer mostrar, acaba prejudicando. Então esquece. Pensa em você, pensa primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O jogo não posso perder o jogo. Esses jogadores querem me tomar o apito e não sei o quê, desconfia de tudo, olha para tudo, visão periférica e papapá, focado no jogo. Se você entrar em campo pensando na prestação, pensando na mulher que está fazendo compras, como você perguntou na Copa do Mundo, você não foca no jogo. Você tem que estar focado naquilo que faz. Não, muito incrível, né? Enfim. Eu Tô quero uma falando de VAR, palavrinha né? que a gente já está esgotado, mas me fala do VAR, desse, desse, O VAR foi o desse. seguinte, o VAR foi o seguinte, foi criado para distribuir justiça, foi o que eles falaram para mim na Copa da Rússia, quando foi a primeira Copa do Mundo com VAR.
Era o seguinte, a bola entrou ou não entrou? Teve duas vezes na Copa do Mundo, em 66, Inglaterra e Alemanha. E Inglaterra e Alemanha também na Copa da África. Dois lances que a bola entrou ou não entrou. Aí os caras inventaram que tinha que ter algo para ajudar se a bola entrou ou não entrou. Aí eu falei, vem cá, é muito pouco. Dois lances na Copa do Mundo inteiro. Foi falha técnica do juiz. O juiz tem que ter. O da, Alemanha, da África foi um escândalo, entrou meio metro. O da Alemanha ainda foi mais ou menos, na Copa do Mundo da Inglaterra. Aí botaram câmeras, gastaram dinheirão. Tudo que é gastar dinheiro, a FIFA tá. Tem ganho do dinheiro, não tem fins lucrativos. A FIFA tem que gastar, tem um caixa. Aí inventaram isso. Inventaram. Aí veio um cara com computador, disse, agora ele tem um negócio que mostra e ajuda o juiz. Pronto. Ampliaram para impedimento, para gol, para falta, para mão, para isso, para aquilo. Aí o juiz passou a perder o que ele tinha de melhor, ele interpretar, ele pensar e ele apitar. Apitou Mariviano, juiz antigo, apitou, está apitado. Não, agora tem um cara que fica vendo para a televisão. E a televisão é mentirosa. A televisão não pensa. A televisão é a fotografia do lance. E a fotografia nem sempre é verdadeira. Eu posso estar com o braço aberto, a bola bate aqui, a fotografia bate aqui. Mas quem me garante que aquilo ali eu botei a mão na bola? Então a fotografia não pensa. Aí o covarde, porque a palavra é essa, o VAR chama e o árbitro covarde, assim, eu não vou assumir. O cara está me chamando e a bola está batendo na mão, eu vou dar pênalti. Tudo que é lance de bola na área de mão é pênalti. É absurdo. E o resto é resto. O impedimento, eu, se fosse centroavante com o nariz grande que eu tenho, eu estaria sem impedimento, porque é centímetro, é milímetro. Aí fica um negocinho pequenininho, quando, na verdade, antigamente, era a mesma linha, tinha mais gols. Então, o VAR veio. E paralisação. Cada vez que para, é 5 minutos. Aí o VAR se mete em jogos da seleção, se mete em campeonatos estaduais, se mete em tudo. E o VAR virou uma figura importante, a ponto do futebol português. Um dirigente falou assim: eu não quero saber quem é o juiz, nem os bandeirinhas. Eu quero saber quem é o VAR. E o VAR, se o VAR se mete, ele toma conta do juiz. E o juiz é meramente um coadjuvante. Por isso que não tem mais um árbitro. Antigamente, já tem a Copa do Mundo, que recebeu o troféu lá em cima. Os dois bandeirinhas e o árbitro reserva. Hoje, quando tem um troféu, 18, 16 é o quadro de arbitragem que só para receber o troféu. Porque a equipe é enorme. O futebol mudou. Mudou, mas perdeu a essência. Futebol é jogado por seres humanos. Quem tem que arbitrar é um ser humano. É a cabeça humana. Não é que você bota computador, daqui a pouco inteligência Inteligência artificial. artificial. Vai ter. Já o computador vai tomar conta. O cara vai apitar com o computador. Pênalti. A vida é ruim. Você imaginou Não, você. e realmente muda. E quando você tem o árbitro Ah, designando que foi gol, né? ah, Mesmo essa incapacidade de mudar, né? O jogo também tem essa coisa bonita que assim ah. aconteceu, o gol aconteceu, Aí o pessoal vibra. Aí e aí aparece o VAR, um torcedor do Corinthians morreu, porque houve um gol do garoto Pedrinho, pá, vibração, o cara, de repente, não foi gol. O cara morreu no estádio do Corinthians. Porque não pode. De uma hora para outra, você vibra e não é gol. O narrador narra, gol. Vou esperar agora o VAR. Eu não sabia que você gostava tanto de futebol assim, Nilton. não, brasileiro, como é que eu não vou gostar de futebol? Né? Tá bom. Maravilha. Eu te agradecer muitíssimo, Espero. um papo maravilhoso, maravilhoso. E uma história muito bonita, Pô, assim, uma história. tem muitas É histórias. muitas histórias, mas eu acho que a tua história é essa, de sair de uma casa humilde, de uma Não é, história em que, assim, de humilde no sentido assim, né, de é, brasileiro é, classe de média, classe família média, normal. minha família Mamãe, normal, mas esse papai. lugar que você até descreveu de um professor dizendo não faz economia, não. Você podia Eu achava, as pessoas estão querendo minha caveira. Pô, economia, eu vou ser econômico. Nada disso. Não, imagina, ele tinha que estar vivo para ver onde você chegou com a tua Não, economia. professor Arnaldo, meu xará, foi a melhor coisa É, que fez. Não, você não vai passar no vestibular, faz educação física. mas é verdade também, exatamente. Ele te deu um conselho maravilhoso, É, apesar é, dele estar totalmente errado, porque economia não.
Não, ele não estava É, errado, mas assim, você pode chegar a esses lugares de muitas maneiras, né? é. Mas muito legal. Te agradecer muitíssimo, Arnaldo, né? Muito obrigado. Agradecer a Dana, ao Sérgio, da Sinagoga, que foi um prazer falar com vocês. Eles estão todos aqui ouvindo. Maravilha. A Dana tinha uma pergunta para você, Dana. E eu tenho mais uma Geraldina, pergunta. fala. Você não falou qual é o seu time de coração. Eu sei que Não você tem. disse pra gente. Não, Né? Como não, não nunca tem? falei. Eu nunca falei, nem falo. Sabe por Pode. quê? Porque, mesmo como comentarista, mesmo agora, eu brinco com todo mundo. Eu vou contar uma história rapidinho que acontece indo para Búzios. Eu paro num bar chamado Alemão, onde os garçons todos me conhecem. Ah, não, a regra é clara, senhor não sei o que, tá, pode ir. E eu vou lá com meu croquete, não sei o que e tal. E tinha um garoto que eu falava assim: qual é o teu time? Ele falou: não sou em time, eu sou juiz de futebol. O quê? Ah, o garoto magrinho, tinha 7, 19 anos. Eu falei: você apita futebol? Apito, no Várzea, na Várzea aqui, Rio Bonito, Guararuama, contra não sei o que, aquela cidade ali. Pô, imagina, apitar futebol amador na Várzea nessa cidade. Não tem policiamento, não tem alambrado, eu corro, irmão. O garoto dava jeito. Aí eu falei: vem cá, e aí, você está estudando? Ele falou: não. Eu falei: você sabe a regra? Eu falei: não. Eu falei: vou te trazer um livro de regra. Aí, na outra viagem a Búzios, peguei um livro de regra que a CBF imprimia, dei para ele. Ele começou a estudar, eu falei: vai, estuda, liga para esse sujeito aqui, que é um amigo meu, que é o diretor da Escola de Arte do Rio de Janeiro, Carlos Eder Pimentel. Pergunta como é que é o curso. Ele fez, aí sumiu o garoto. Passam 2 anos, eu fui ser paraninfo numa turma lá no Clube da Barra. Quando eu entro, tem todos os formandos com as famílias de terno. Tem um magrinho que vem falar comigo: lembra de mim? Eu falei: pô, lembro. Tem aquele garoto do restaurante, senhor Jordi. Falei: pô, Jordi, a primeira coisa, juiz de futebol, Jordi. Jordi é nome de cantor, não muda esse nome, né? Aí ele, brinquei com ele, tá? Se formou. Passa o tempo, ele começou a estudar com um juiz de futebol mais antigo, lá da região, começou a dar aula para ele, o Marcelo. O Marcelo começou a dar aula, aí fizeram um grupo. Aí ele veio apitando, decisão, decisão, primeira divisão, segunda divisão, primeira divisão. Essa semana eu abro o jornal, Jordi apitando o jogo do Campeonato Carioca, estreia do Flamengo, lá na Paraíba. É ele. Fui ver o Ai, jogo, que demais. torcer pelo Você juiz, a pelo pior coisa que Jordi. tem. Meu Deus! Aí contei a história para o narrador do jogo, do Jordi, essa história do bar, que era garçom. Aí o narrador da TV Bandeirantes narrou, pá, contou a história toda, todo mundo ligando: ah, você é padrinho do cara, o Bebeto, e o outro, que era o comentarista, disse: ah, Arnaldo é padrinho, que deve ser bom. É bom, eu sou padrinho de um livro. O garoto apitou bem. Ontem eu fiquei com ele por telefone meia hora, corrigindo algumas coisinhas, que é natural do cara mais novo. E é assim que eu faço, é ensinar os mais novos. A liquidez, quando começou, Nilton, tinha garotos que entraram lá saindo do Colégio São Bento. Hoje são diretores financeiros de banco, porque fizeram uma carreira no mercado financeiro. Tem vários filhos de amigos meus que entraram garotos e fizeram carreira. São gratos até hoje de eu ter dado o primeiro empurrão quando me deram, como o senhor Lemos me deu na Nestlé, sabe? Muito Como bom. como o presidente Avelange me deu no futebol. Um abraço. Valeu, Obrigada, Arnaldo. Arnaldo. Obrigadão aí. Obrigado, Obrigado, Dana. Newton. Tchau, tchau, Tchau. tchau.